Alô, amigos. Pois é, então vamos agora, de forma objetiva, né, apresentar o projeto para uma psicologia científica de Freud, pelo menos a primeira parte, a parte que nos é fundamental, né, a partir daqueles dois teoremas que nós já adiantamos a partir da nossa discussão do sábado. Né? Então vocês viram que Freud desenvolve o texto a partir de dois teoremas principais, né? Um que diz respeito à quantidade, né? Então é um texto que ele tem a pretensão de desenvolver uma psicologia toda ela baseada em quantidades, por isso mesmo de acordo com os modelos da ciência, da física da época. E um outro teorema principal, que é o teorema do neurônio, que eu disse para vocês que era algo bastante novo, né? E que, em paralelo, naquele momento, estava sendo desenvolvido ou melhor dizendo, estava em andamento um certo confronto sobre qual era a função do neurônio e de que forma a condução nervosa se daria, né? Se seria contínua, com um retículo, como queria Golgi, ou com interrupções a partir daquela fenda entre um neurônio e outro, que em 1897, ou seja, 2 anos após a publicação do projeto, Foster e Sherrington batizou de sinapse, né? E finalmente demonstrou que não havia de fato nenhuma conexão, porque mesmo após os trabalhos de Santiago Ramon e Cajal esses trabalhos demonstraram que o neurônio era a estrutura, que era a unidade, digamos assim, do sistema nervoso, a unidade funcional do sistema nervoso. Alguns ainda acreditavam que pequenas fibras ou pequenas ligações existiriam entre um neurônio e outro, né? E Sherrington foi quem de fato disse que não, existiria de fato um hiato, e ele batizou esse ato de sinapse, né? E a partir daí, então, nós passamos a chamar os neurônios como eles passaram a se organizar como o pré e o pós-sináptico, né? A relação pré e pós-sináptica dos neurônios. Muito bem. O que isso importou naquele momento? Primeiro, para a gente observar que Freud falava em barreiras de contato, né? Já levando em consideração que eram sinapses, ou seja, que alguma coisa acontecia e que de fato ficava estacionado uma parte daquilo que ele chamava de uma quantidade, né, entre um neurônio e outro, caso não atingisse um certo limiar que ultrapassasse aquela barreira de contato que Freud então vai denominar como barreira de contato de forma dinâmica ou substância estranha, descrevendo o que se via nos microscópios da época, né? Que havia alguma coisa entre os neurônios. Na verdade, somente com a microscopia eletrônica é que nós vimos essa separação de maneira bastante clara, né? Foi, na verdade, inclusive posterior a Sherrington, a confirmação e, sobretudo, a observação de que existiriam os neurotransmissores que fariam essa conexão. Mas, bom, voltando a Freud, o que Freud disse naquele momento, né? Nós já falamos um pouco sobre a questão da quantidade. Eu dizia para vocês que eu estava antecipando um pouco a aula de hoje, na discussão do sábado, né? Mas o que era essa quantidade que Freud se referia? Ele dizia que ele não sabia muito bem dizer o que era essa quantidade, né? Mas assim, a gente pode usar isso como uma metáfora de uma energia que passaria ao longo dos neurônios, né? E que o sistema nervoso ele teria uma função de descarga dessa energia, né? Então, seria como uma espécie de o sistema nervoso ele vai se desenvolvendo ao longo da evolução, baseado num certo princípio de inércia, que Freud vai chamar de princípio de inércia, cujo modelo mais evidente desse princípio de inércia é o arco reflexo, né? Então, o arco reflexo, você tem um estímulo externo, uma via aferente que vem até o sistema nervoso, uma conexão dessa via com uma outra via, que é uma via eferente, que vai, por exemplo, desenvolver uma ação motora, né? Nesse percurso, essa energia ela transita pelos neurônios e ela é exaurida no próprio processo, né, da produção de, por exemplo, um ato motor.
que é o princípio do arco reflexo. Né? Então Freud vai nos dizer que o sistema nervoso ele busca essa inércia para diminuir essa tensão, que seria um princípio do sistema nervoso, né? Essa busca dessa inércia, porque o aumento dessa energia causaria desprazer, causaria mal-estar, causaria uma tensão que busca a descarga. Okay? E o modelo dos neurônios de Freud, você se lembra que eu disse a vocês que Freud ele subdivide os seus neurônios em 3 tipos, né? Isso é uma idiosincrasia freudiana. Ele diz que existiriam 3 tipos de neurônios e ele os batiza com as letras gregas, né? De neurônios Φ, Ψ e ômega, ok? Então, ele utiliza as letras gregas para batizar os tipos de neurônio que ele supunha que comporiam o sistema nervoso. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um deles e explicar também, deixar claro, que Freud ele via como características funcionais que dividiriam os neurônios em 3 tipos, né? Mas não estruturais. Na verdade, os neurônios seriam mais ou menos com a mesma estrutura, mas a depender de em que sistema ele se encontrasse, em que via ele se encontrasse, ele iria funcionar como um neurônio Φ, um neurônio Ψ e um neurônio ômega. Já antecipando para vocês, isso é interessante porque Freud já percebia algo que nós só fomos descobrir bem mais tarde. Ou seja, de fato o funcionamento neuronal não é diferente entre os diversos neurônios. Por exemplo, o neurônio que leva a informação da minha perna para o meu cérebro, para uma região motora, ele tem mais ou menos o mesmo tipo de funcionamento, né? Tem dendritos, que são vias aferentes, tem o corpo celular, tem o axônio, tem ramificações sinápticas. E ele não é diferente, por exemplo, de um neurônio que leva a minha imagem, a imagem luminosa, né? Da minha retina até o corpo geniculado lateral e finalmente o córtex occipital. O funcionamento é o mesmo, a estrutura é a mesma, embora eles tenham formas muito diferentes, né? Então, Freud vai nos dizer que esses neurônios também, esses 3 tipos de neurônios, os neurônios Ψ, Φ e ômega, eles vão diferir, talvez na sua forma, ele nem entra em detalhes sobre a questão da forma, mas é assim, que seriam neurônios que funcionariam mais ou menos do mesmo jeito, apenas o que iria fazer a diferença para que eles fossem considerados como neurônios Φ, Ψ e ômega seria a intensidade a que eles são submetidos e as vias às quais eles pertencem, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso, ok? Muito bem. Então, para Freud, esse princípio de constância, ele estaria relacionado, por exemplo, com o sistema Φ, né? O sistema Φ seria aquele sistema com feixes de neurônios, com os nervos, que trariam as informações do mundo exterior para o sistema nervoso, né? Então, o nosso contato com o mundo, com tato, com olfato, com visão, eles fariam parte do sistema Φ. E que eles teriam também o que ele denominou de órgãos de sentido, que seriam como barreiras que protegeriam o sistema nervoso de uma invasão massiva de estímulos. Okay? Outra coisa muito interessante também, porque ainda não era conhecido na época de Freud, os receptores, né? Receptores sensitivos, como receptores tácteis, por exemplo, receptores de pressão. Então, Freud já nos diz que existiriam os órgãos de sentido, que estariam na ponta desse sistema, né? Na ponta em contato com o mundo exterior. Okay? Mas que ainda assim, mesmo havendo esse amortecimento inicial, esses neurônios seriam submetidos a uma carga muito grande de quantidade, que ele vai denominar pela letra Q, né? Essa quantidade, para não utilizar a palavra energia, né? Mas assim, porque ele não sabia exatamente do que se tratava, ele vai denominar de quantidade. Lembra-se que a pretensão dele é fazer um método quantitativo, né? Que trabalha com quantidades. Muito bem. E que essa carga, por ser muito elevada, ela passaria sem levar em consideração as barreiras de contato. Okay? Ou seja, sem levar em consideração aquilo que depois vamos chamar de sinapses. Né? Por quê? É porque esse sistema ele está submetido a uma quantidade muito elevada que ultrapassa o limiar, né, de contenção
que as barreiras de contato fazem. Ok? Muito bem. Esses seriam os neurônios Phi, que trariam então estímulos externos e cuja função do sistema nervoso, o sistema nervoso, uma vez, vamos dizer assim, encharcado com essa quantidade, né, ele buscaria então a descarga, ok? Então, é uma função do sistema nervoso fazer essa conexão entre a via aferente e a via eferente para que essa descarga se dê dentro daquele princípio do arco reflexo, ok? Muito bem. Só que há um problema. Freud vai nos dizer que alguns nervos, algumas vias nervosas, elas não estão em relação com o meio externo, mas com o meio interno, com as nossas necessidades internas, né? Com as nossas necessidades de alimentação, de respiração, de organização do nosso metabolismo, né? Com a necessidade de sexo. Então, essas vias, elas produziriam uma tensão permanente. Freud vai chamar de Triebfelder, que seria uma mola propulsora, uma tensão permanente, né? Ou uma pulsão que levaria a seria uma espécie de um motor do sistema nervoso. É interessante que ele já fala Trieb, que é pulsão, né? Triebfelder, que seria uma pulsão propulsora, uma pulsão que faria, seria uma espécie de combustível para o funcionamento do sistema nervoso, ok? Então, nós não podemos fugir desse tipo de estímulo, como nós podemos, por exemplo, fugir do estímulo externo através do arco reflexo, né? Eu posso me afastar, eu posso me proteger, mas aquelas pulsões internas, aquela energia, aquela Q, que ele vai denominar aí nesse caso como QN, né? Essa nomenclatura de Freud ela é muito complexa porque ele muda em alguns momentos. O próprio tradutor inglês, o James Strachey, ele explica que ele teve que fazer algumas opções em alguns momentos e algumas pequenas, se não correções, não podemos dizer que são correções, mas para melhor organizar essa nomenclatura, porque apesar de Freud chamar a quantidade que vem do exterior de Q e a do interior de QN, né, ele não explica por quê, porque ele cria essa distinção, né, uma vez que a quantidade é a que passa pelos neurônios, e em alguns momentos ele se equivoca ou ele não está atento para isso, já que ele nunca revisou o texto, e utiliza Q também para as energias, para a quantidade que percorre o sistema Psi, como nós vamos ver, ok? Então, o sistema Phi, que é esse externo, seria responsável então pelo nosso contato com o mundo externo, e o sistema Psi, que iria das terminações nervosas do nosso corpo como um todo, né, dos nossos órgãos, até o córtex cerebral. Esse sistema Psi, por sua vez, ele teria então as mesmas conexões, o mesmo tipo de conexão que Freud denomina de barreiras de contato. Só que no caso do sistema do sistema Psi, e diferentemente do sistema Phi, alguma quantidade alguma quantidade permanece nos neurônios. Por quê? Porque como a intensidade não é muito grande, embora ela seja constante, porque é um estímulo interno, ela não ultrapassa esse limiar para uma descarga total. E então, alguma quantidade permanece no sistema. E Freud vai nos dizer que isso é importante, porque é preciso algum grau de, vamos chamar de energia ou de quantidade, que seja utilizada para dar conta de todo o mecanismo de funcionamento do sistema nervoso. Ok? Vocês estão entendendo, então, a importância disso, né? Ou seja, o sistema Phi seria formado pelo mesmo tipo estrutural de neurônio, mas eles não são diferentes dos outros, mas a corrente percorreria todo o neurônio, né? E não deixaria traço, então não deixaria memória, né? Ele seria um neurônio de percepção, ok? No caso do sistema Psi, onde algum grau de carga permanecerá dentro do sistema, porque ele não ultrapassa as barreiras de contato com a mesma intensidade que o sistema Phi, ele vai permitir algum grau de memória e de represamento
dessa quantidade. Vocês lembram que eu falei do modelo, de dois modelos que são utilizados dentro do projeto, né? Um modelo que vem desde da virada do século XVI para o século XVII, né? Que é um modelo mecânico e hidrodinâmico, que eu falei das represas, né? Em que a água pode passar ou pode não passar, e que quando ela ultrapassa uma certa pressão, ela é capaz de passar de um compartimento a outro. Então, esse modelo serve bem para explicar essas diferenças entre o sistema Phi e o sistema Psi, né? Ou seja, todas as vezes que aquela barreira de contato ou aquela represa ela não é capaz de suportar a tensão, ela deixa passar a quantidade, né? Mas quando ela é capaz de suportar até uma certa pressão, ela contém um resto de quantidade, e essa quantidade ela vai produzir, então, uma certa tensão que será a força motriz de funcionamento do sistema nervoso. Ok? É interessante porque até aí nós estamos falando em quantidade, e era a pretensão de Freud falar em quantidade. Nós vamos ver que daqui a pouco um pequeno problema, ou melhor dizendo, um pequeno grande problema se apresentará. Pequeno quando nós descrevermos simplesmente o mecanismo, e grande porque diz respeito à própria emergência de alguma possibilidade de aparelho psíquico, ok? Mas já a gente fala nisso quando formos falar do terceiro tipo de neurônio. Muito bem. O que Freud vai nos demonstrar é que no sistema Psi, nós vamos ter a percepção, né? Nós vamos ter a transmissão no sistema, a transmissão da informação, a transmissão com a percepção será no sistema Phi, e no sistema Psi nós vamos ter a possibilidade da criação de memórias, né? Por quê? Por dois mecanismos. Um é esse que eu acabei de descrever, ou seja, algo permanece, então permanece um traço da primeira passagem de uma informação, né? De uma percepção, permanece, e por isso mesmo isso já é memória, mas também porque a cada vez que essas vias são utilizadas, então existe uma facilitação, Freud vai nos dizer que existirá então uma facilitação a partir do investimento que é feito em uma via e não em outra via, ok? Então, pegando o velho modelo do urso, não sei por que eu adoro falar de urso quando eu uso esses modelos, mas assim, se eu tenho uma percepção de um urso, né, essa percepção ela vem do mundo externo, ela ultrapassa as barreiras de contato em todo o trajeto dentro do sistema Phi, e para codificar o urso, né, algumas vias vão ser preenchidas, vão ser investidas. Então vamos imaginar aquela árvore, né, em que você vai criando uma espécie de... você vai abrindo vias e vai criando uma topografia no cérebro de investimentos, né, e de facilitações. Você vai fazendo aquelas entradas e bandeiras, né, você vai preenchendo com investimento determinadas vias. E toda vez que você preenche uma via para codificar uma percepção, significa que ao preencher uma, você não preencheu outras, né? Então existem vias que são preferenciais. Essas vias que foram utilizadas para aquela primeira impressão, elas se tornam vias facilitadas, né? Então existe uma facilitação. Por isso mesmo, uma vez que nós tenhamos uma nova informação sobre aquele mesmo tipo de percepção, por exemplo, o urso, né? Essas vias serão preferencialmente preenchidas. Isso é interessante porque nos demonstra tanto o processo de percepção, ou seja, o estímulo está lá fora e eu percebo esse estímulo, como também vai me explicar o processo de representação. Porque essas vias poderão ser preenchidas simplesmente por algum tipo de quantidade que não está representada no mundo lá fora, que não é uma percepção que vem a partir de Phi, mas pode ser um repreenchimento dessas mesmas vias que foram facilitadas, um reinvestimento dessas vias, a partir, por exemplo, da imaginação e com uma forma de representação. Isso nos explicará também fenômenos como, por exemplo, alucinações e etc., né? Mas assim, até aí o modelo
funciona, né? A gente está entendendo que o modelo é bastante interessante, ele é mecânico, né? Ele é físico no sentido também, tanto da mecânica quanto numa espécie de energia, né? Então, a gente pode utilizar tanto o modelo que eu explicava para vocês da hidrodinâmica, como o modelo de uma organização de energia a partir do modelo termodinâmico, ok? Em que, vocês se lembram do modelo termodinâmico, o calor ele tende a criar uma certa estabilidade em todo o sistema, né? E o sistema nervoso faria mais ou menos isso. Freud ele vai imaginar, então, que para aquelas vias de descargas de Φ, né, o sistema nervoso buscaria a descarga total, né? Mas como em Ψ nós temos algum grau de tensão que permanece, então o princípio que iria reger seria o princípio da constância, né? Já não é mais o de buscar a descarga completa, mas seria de uma certa manutenção de uma tensão, mas com uma distribuição, né? Imagine assim, você tem uma tensão hídrica, né? Num sistema de represas, e que para que uma represa não arrebente, você vai abrindo percursos para a água para se distribuir em todo o sistema. Então funcionaria mais ou menos assim o sistema de constância. O sistema nervoso, como ele não pode se desfazer de toda a energia, Freud vai supor então que existe alguma forma de estabilização, de busca de uma certa constância, seria o princípio da homeostasia, né? Freud herda isso a partir dos estudos de Cabanis, que desenvolve esse princípio que mais tarde vai ser denominado de homeostasia, né, que busca esse equilíbrio de funcionamento de todo o nosso organismo, de todo o nosso metabolismo, do funcionamento de todos os nossos sistemas. Então Freud utiliza desse princípio para nos dizer que o sistema nervoso, então, iria buscar essa constância, esse equilíbrio de energia, né? Então, aquelas vias que fossem investidas juntas, uma via A que é investida com a via B, existiria então a facilitação entre elas. E por isso mesmo, as representações, né, elas poderiam vir sob forma alucinatória ou sob forma quer dizer, é uma representação como a imaginação nos permite. Ok? Então, até aí, o modelo de Freud ele permanece dentro daquilo que foi o primeiro parágrafo que eu li para vocês na aula anterior, né, em que Freud nos dizia que ele pretendia fazer um projeto, todo ele baseado em quantidade, né, que era uma petição de princípios a partir da formação que Freud tinha tido até então. Mas logo Freud, no próprio desenvolvimento do projeto, ele percebe que falta uma coisa, ou seja, você imaginar quase como um símile, né, da realidade, formando representações, mapas mentais, né, que seriam essas facilitações. Até aí você consegue trabalhar com quantidade. Mas Freud vai nos dizer, em um dado momento, que há um problema, que é o problema da qualidade, né, daquilo que nós vamos chamar mais tarde de qualia, né, dentro das neurociências, que de que forma a nossa percepção ela é capaz de uma percepção com subjetividade, com qualidade, com adjetivação, né, quando nós entramos na linguagem, com percepção de diferenças, com percepção de nuances que não são quantitativas. Então Freud rapidamente percebe isso, né, ao desenvolver o projeto. E aí ele vai desenvolver, então, uma ideia de que, além do sistema Psi e do sistema Phi, nós teríamos um terceiro sistema de células, um terceiro tipo de neurônio, que ele vai denominar de ômega, né? E o que seria esse sistema ômega? Muito bem. Em ômega, ele tenta dar conta do fenômeno da consciência. O eu não seria necessariamente consciente, não seria consciente, né? O eu, para Freud, seria o conjunto de todas as facilitações, de todas aquelas marcas que existiriam da percepção, né, que dão uma certa estabilidade e que seria, então, relacionado ao sistema Psi. Mas a consciência que tem que lidar com qualidade não é explicada pelo sistema Psi. Então Freud cria esse novo tipo de células, que seriam as células
ômega, que são bastante problemáticas, viu? De certa forma, eu dizia para vocês na nossa discussão, Freud fracassa um pouco dentro nesse momento. Porque até então, tudo é muito bem explicado. Só que quando ele vai nos falar que existe um outro sistema que quase não recebe quantidade, que funciona com níveis de quantidade muito baixas, né? E que trabalharia então com a qualidade, ele vai nos dizer que ele faz isso a partir do período, né? Seria como uma duração. Nesse sentido, a explicação que Freud nos dá se parece um pouco com o conceito, por exemplo, de duração em Henri Bergson, né? em Bergson, que é uma certa forma de temporalidade. É como se nós pudéssemos perceber o período em que os neurônios psi e os neurônios phi são investidos. E essa percepção do período nos daria a característica de qualidade. Isso não é muito explicitado e esmiuçado no projeto para nós entendermos isso, né? Alguns autores tentam, então, tirar as consequências disso para nós entendermos um pouco. Um dos modelos que se supõe que... Uma das interpretações que do que Freud está nos dizendo é de que uma das formas de nós nos atentarmos para um princípio da realidade seria dado pela sinalização de ômega para psi. De que forma isso daria? Para psi e para phi. De que forma isso se daria? Por exemplo, se uma mesma via é investida, né, uma vez pela percepção, outra vez pela imaginação, né, ou uma forma de representação, como é que nós sabemos que nós nos encontramos no universo da realidade externa ou da alucinação, né? Então, quem nos sinalizaria isso seria o sistema ômega, a partir desses períodos de estímulo, digamos assim, né? Esses períodos de investimento daquelas vias, que seriam períodos diferentes quando eles se originassem do exterior, né? Porque seria intermitente, ou do interior, que viria de uma força motriz constante, aquilo da Triebfelder, que Freud denomina Triebfelder, que seriam as pulsões constantes geradas pelo próprio organismo. Okay? Então, nessa variação de períodos, essa sinalização seria dada a Phi e Psi a partir dos neurônios ômega. Tá? É interessante porque quando Freud tenta se virar, tenta dar uma explicação mais ou menos coerente da qualidade, ele rompe com a promessa que foi feita no início do texto, né? Em que ele iria trabalhar com quantidades, em que ele supunha que seria possível construir uma psicologia, toda ela baseada em quantidades e baseada naqueles princípios de Helmholtz, né? De Meinert, que de certa forma alicerçaram a formação de Meinert, a formação de Brück, os professores de Freud, né? Isso foram princípios tanto de Helmholtz como de Erbach, que foi um outro que eu acabei não falando nele, mas que era uma figura também muito importante dentro desse modelo de que se buscar a origem do psiquismo, a origem de um aparelho psíquico, todo ele baseado em forças físicas, né? Dentro da física. Você se lembra daquele princípio de Helmholtz, que seria um dia nós poderíamos explicar todo o funcionamento psíquico a partir de forças da natureza, como nós explicamos outras questões físicas a partir de princípios de engenharia, de eletricidade e etc. Né? Então, Freud, ele, ao mesmo tempo em que ele fracassa, ele abre caminhos para que outros trabalhem buscando o entendimento de como é que nós podemos trabalhar com qualia, né? Nós vamos ver, então, que a neurociência moderna ela tenta dar conta disso, e tenta dar conta disso ainda com algumas dificuldades muito parecidas com a que Freud encontrava em 1895, ok? Então, mais uma vez, estamos chegando nos 30 minutos, nós vamos ficar
por aqui. Isso é uma instigação, eu falei para vocês que é um texto tão rico, né, que é difícil a gente sintetizar em 30 minutos, por isso eu vou precisar de 90 minutos, vamos fazer 30, 30 e 30 na semana que vem, para dar conta de uma pequena parcela e de uma certa leitura que nós podemos fazer do projeto e que vai ser útil para o nosso projeto aqui, já que eu vou tentar desenvolver com vocês, vou tentar repertoriar modelos, né, depois de Freud, modelos modernos relacionados às neurociências que tentam dar conta do mesmo problema, para ao final, junto com Freud e junto com as neurociências, nós tentarmos dar uma pitada, colocar algo de nossa contribuição nesse tipo de problema.